Fala, gente, tudo bem? Estamos começando aqui então mais um Pod Sante e hoje nós temos um convidado para lá de especial. Ele tem impactado gerações e vidas através da sua história e principalmente com as ações que ele tem feito. Esse convidado é de peso, gente. É um cara extremamente vivido e experiente que vai agregar muito na tua história. Daniel LS também é um empreendedor e também tem um projeto super relevante na sociedade chamado Fase para Cristo, onde nós vamos falar sobre ele hoje. Queria te agradecer, Robert, por estar aqui comigo novamente no nosso podcast. É uma honra nós estarmos aqui juntos nessa parceria. Obrigado. E entrevistando histórias lindas, né? Agora mais um aí do Daniel. Vai ser uma honra. Amém. Toda história conta um pouquinho de Cristo. Daniel, obrigado, cara, por estar aqui com a gente. Pô, eu que agradeço, né? E a apresentação aí não é isso do sei, não. É outro cara. É tu, cara. Mas, na verdade, eu acho que de tudo que você compartilhou aí, eu me sinto grato a Deus, né? Pela oportunidade de poder, né, ser útil de alguma forma. E assim a gente tem seguido, né? Amém, cara. A gente queria que tu contasse um pouquinho da tua história, pessoal mesmo, da tua vida. Como foi tua infância, adolescência. Conta um pouquinho de ti. Então, quando eu sempre compartilho um pouco do que eu tenho vivido, né? As pessoas às vezes me convidam para estar trazendo uma mensagem, uma reflexão relacionada a missões, aquilo que, né, a gente vive como igreja e tudo mais. E uma frase que eu sempre gosto de refletir é que toda missão tem um ponto de partida, né? Então, se eu pudesse dizer uma data onde foi meu ponto de partida, foi dia 19 de março de 2014. Essa é uma data que eu trago no meu coração, na minha mente, porque foi um divisor de água, assim, né? Do Daniel antes e depois. E o dia 19 de março de 2014 foi o seguinte: foi o dia onde eu dei entrada numa comunidade terapêutica chamada Desafio Jovem de Três Coroas, né? Então, Bem conhecido o Desafio Jovem de Três Coroas. É um, né? é um trabalho bem relevante aqui no estado, né? No qual, né, faz o suporte para pessoas que estão passando por problemas na área da dependência química e compulsões num todo. E eu fui mais um, né, que tive a oportunidade de buscar uma recuperação nessa instituição, né? E quando eu cheguei lá, né, assim como a grande maioria, não todos, né, quebrado, sem expectativa de vida, né? Foram 12 longos anos, né, de uso e abuso de álcool e drogas, né? Lá a gente tem um conceito, né, que a história é a mesma, só muda o personagem. Então, eu cheguei lá bem quebrado, assim. E eu cheguei num momento ímpar, assim, na minha vida, né? Eu tava com 27 anos, então eu passei boa parte da minha adolescência, dos meus 15, 16 anos até os 27, né? Envolvido em correria de droga e tudo mais. E eu sempre gosto de dizer que o uso, né, nunca foi só usar e tudo mais. Pra mim era um estilo de vida, né? Então, era embutido na minha forma de viver, minha forma de enxergar a vida e tudo mais. E cada etapa da minha vida, né, a droga ela teve presente de uma forma diferente, né? Eu sou filho único, né? Eu sou filho da dona Vera e cresci em Gravataí na Parada 61, né? E ali foi onde me desenvolvi, tive meus relacionamentos, fiz as minhas amizades, pude, né, dar os meus primeiros passos na vida e tudo mais. Perdi meu pai muito cedo, tinha uns 12 anos, né, quando eu perdi meu pai. E ele faleceu de câncer e tudo mais. Foi um momento também bem pesado na minha infância. Mas eu sei que as coisas foram acontecendo, né? E assim como todo adolescente, todo jovem ali, né, anseia, tem seu sonho, tem suas expectativas. E eu, não diferente dos demais, tinha, né, minhas expectativas, talvez ali, mediante o contexto cultural que eu estava inserido de rock e tudo mais. Sempre gostei muito dessa pegada, assim, né, mais rua, mais street. Nunca mais esqueço uma banda que eu tive de rock, né? Teve uma banda de rock? Tive uma banda de rock, mano. Chamada Calibre Social. Olha aí, E cara. essa banda a gente tinha ali, a gente Legal. botava nossas ideias meio Tá, mas doidas no papel. tu toca o que daí? O que tu tocava? Na época eu cantava, mano. Ah, cara, vocalista. Eles tinham que me aturar, né? Nos gritos, né? Mas era rock pesado? Era aquele... rock mais pesadinho, assim, né? E aí, tinha uma galera ali da banda ali que a gente... Uma molecada, né? Que a gente se reunia pra tocar e tudo mais. Mas eu sei que eu tinha meus anseios e tudo mais, em meio a esse contexto que eu tava inserido, né? De relacionamentos, as drogas entraram. Então, como eu falei, né? Era um estilo de vida, né? Então, passei boa parte da minha adolescência inserido nisso. E, enfim, né? Foram muitas histórias, né? Muitas histórias que marcaram a minha vida. Muitas histórias no qual eu tive vivendo dentro daquela época, né? Histórias que marcaram, né? Eu sei que
talvez passe uma vida toda, né? E eu sei que na minha mente vai ter ali, né, a imagem de situações que eu vivi, né? Umas um pouco mais engraçadas, entre aspas, né? Outras um pouco mais pesadas. Mas o fato é que teve uma trajetória, né? E quando eu cheguei no desafio lá em Três Coroas, eu tive uma entrevista lá, né? E aí eu tive que fazer uma escolha, né? Ou seguia, né? Ou voltava, né? Pra fazer o que eu tava fazendo antes. Mas foi muito louco aquela época, assim, né? Foi muito louco, assim. Não sei se vocês já tiveram, né, um contato com a galera que passa por esse tipo de dificuldade. Já. Que a gente vai passando a gente quer a mudança, depois no outro dia já não quer. E assim a gente vai... Uma inconstância, né? É. A gente acompanhei alguns colegas, né? O Robert mais do que eu, né, Robert? Também ali na igreja, né? Algumas pessoas que às vezes passam... E a primeira pessoa que nós tínhamos que dar um auxílio era membro da nossa célula, né? Que estava naquela fase, né? De ainda esconder, né? Escondendo por causa da vergonha, né? E não querendo buscar ajuda e depois até reconhecer, até ir para ter um atendimento mais especializado. Deixa eu fazer uma pergunta, já que tu entrou nesse assunto. O que te fez, qual foi o estopim, assim, que fez tu decidir ir para lá, Três Coroas, né? E decidir ficar, porque isso passou por uma entrevista, né? Qual foi o estopim, assim? Então, Porque tem um momento, né, que... o que o Mano falou é uma realidade, né? A vida até que é uma mudança, né? Mas, quando a gente vê que, é muita mão, né? Você trabalhou, Zafu? Eu comecei a usar droga como eu falei, com 15, 16 anos ali nessa faixa etária e fui até os 27. Eu não me lembro de ter passado mais de 30 dias sem ter usado nada. Caramba. Não me lembro. Eu passei a época na minha adolescência de fumar uma baseado, né? Depois passei por uma época do crack e por último, quando eu me internei, eu tava afundado em cocaína mesmo, sabe? E se você me perguntar assim, Dani, tu já roubou, tu já vendeu tuas coisas pra usar droga, né? Tu já traficou e tudo mais. Eu nunca fui de fazer essas mãos assim, né? Mas já fiz, né? Já fiz porque dentro do meu entendimento, né? Tá na chuva pra se molhar. Pra sustentar também aquilo ali na fissura, o cara não... Nos relacionamentos, a gente vai se enfiando em relacionamento que quando vê a gente já tá fazendo e, agora já era, né? E aí eu cheguei cansado. 27 anos eu cheguei ali com uma certa idade, né? Meu organismo já tava se entregando, né? Eu tinha vergonha de tomar café, assim, no trabalho. Eu trabalhava numa montadora de automóveis de Gravataí, né? E aí eu ia tomar café no trabalho e os mano, batendo um tampandeiro aí, mano. E eu aqui, ó. Nossa, é mão tremendo. Eu tinha vergonha, sabe? Caramba. E também, tipo assim, eu não tinha roupa, mano, sabe? Tipo, com todo o dinheiro que entrava, né, eu gastava. Eu já gastei 3 mil numa noite de zoeira, assim, sabe? Nossa. 3 mil é muito. Pode não ser muito, mas pra mim era tudo que eu tinha, né? Então pra mim era tudo. Não, mas é muito, sim. 3 mil já me 3 aguentava mil, hoje. não, é muito dinheiro. Não, uma grana. E aí nesse processo todo eu tô ali cansado, mano. Cansei, sabe? Tipo, meu organismo já tinha se entregado, né? Eu não dormia de noite. E também tinha uma questão dos meus relacionamentos, né? Porque eu acho que cada droga tu tem um tipo de interação diferente, né? Então, quando eu tava, por último, no uso de cocaína, eu me isolava de todo mundo, sabe? Então, eu pegava minha quantia pra uso e me isolava, sabe? E aí tu não tinha mais relacionamento, porque eu comecei a bloquear, fazer coisa que não tinha muita noção. E aí eu me lembro que eu trabalhava nessa montadora de automóveis e meu chefe tinha me dado uns 2 checkmate ali, né, de advertência, porque eu brigava no trabalho. Eu era muito temperamental, de manhã eu tava com um humor, de tarde eu tava com outro. Então eram relacionamentos profissionais desgastantes, né. E aí ele começou, vou te mandar embora, porque tu até trabalha direitinho, mas tu é um cara que tá muito 880. E tá, beleza. Aí eu me lembro que um dia eu tava num prostíbulo, né, como de prática, tinha esse estilo de vida. E eu me lembro que eu usei droga e eu era pra me ter que trabalhar no outro dia, eu não fui. Aí eu levantei assim, um solão pegando de manhã, né? E aí a minha coroa já tinha saído pra trabalhar, eu fui pra casa, tinha mais uma peteca pra usar. Aí eu usei. E aí eu me lembro que acabou e eu tava direto, fazia 3 dias já, né? E aí eu peguei e fui lá buscar mais uma, né? Aí quando eu cheguei lá na biqueira, lá eu tava com a cara toda cheia, né? Sujo, de droga e tudo mais. E mano, tu tá louco, mano. Entra aqui, lava tua cara, porque tu tá muito chave. O cara da biqueira te falou, parte explanou, o cara da biqueira te explanou, mano. Que loucura. E aí ele pegou e né? Entrei, lavei a cara e ele falou, mano, eu falei pra ele, não, mano, quero pegar mais uma. Ele, não tem mais, mano.
Só tem pedra. E eu, fazia anos que não fumava, né? E eu peguei, vai, é isso mesmo. E peguei e fui. Só que tem um lance que eu comecei a me ligar, assim, aqui. Eu comecei a cair em mim, assim, em si, sabe? Porque, assim, não sei se vocês se lembram do Chorão, do Charlie Brown Jr. Claro. Sim. Né? Eu me lembro que na época, quando ele morreu, tinha umas fotos, algumas características do apartamento onde ele estava. Ele tentou arrancar o ar-condicionado, né? Com os dedos e correu sangue na parede. Tinha a casa assim, virada num lixo, né? Uhum. E eu comecei a me ligar que a minha vida estava daquele jeito, sabe? E aí, tipo assim, algumas coisas começaram a dar um sinal, assim, tipo, tô cansado, isso aqui tá ruim, tipo, tava sempre devendo aqui e ali, sabe? Sempre envolvido com uma mentirinha aqui, ou tá lá. E aí eu me lembro que eu peguei essas pedras, né, e fui usar. E aí eu me lembro que eu tava na janela da minha casa, com uma lata na mão, um isqueiro na outra. E eu me lembro que eu dei um pega, larguei a fumaça, e eu só me lembro que eu falei assim, Deus, se tu é real, tu muda a minha história. Bah. É a única coisa assim que eu lembro, assim, porque como eu tava 3 dias já de, né, frenético, eu peguei, me escorei, dormi na cama e apaguei ele umas horas. Aí quando eu voltei, assim, o telefone tocou, um brother meu que fazia uma cota quando eu chegava aí. Ele me ligou, como é que tu tá? Eu tinha só 2 amigos que prestavam, assim, né? Os únicos que não se enlouqueci e tudo mais. E aí eu falei, ou vou me matar ou eu vou me internar, mano, um dos dois. E aí ele foi lá em casa. Aí casualmente foi os dois lá em casa. E eles me xingaram, né? Falaram um monte de coisa pra mim. Mas o que me chamou a atenção é que eles choraram na minha frente, sabe? Tipo, mano, a gente gosta de ti. Porque eu me criei com eles, assim, né? E eles falaram bem assim, tu é um ponto de interrogação. Porque se a gente receber uma ligação, uma notícia que tu morreu ou te mataram, não é uma surpresa. Bah. Porque tu sai, tu não tem, né, muita noção. E aí aquilo ali me bateu, assim, tipo, meus melhores amigos, tipo, né? Cresceram comigo, me Né? Aí eu tive que abrir com a minha mãe, eu sou filho único, né? Aí eu tive que abrir com ela e tudo mais. A mãe é alguém que sempre teve muita fé, né? Ela faz alguns anos que ela caminha, assim, na caminhada do evangelho. Ela é evangélica também. Aham. Sempre foi? Não, ela é que quando a minha infância, assim, ela se converteu, né? E eu nunca quis saber de igreja, assim, então... Quando eu cheguei nessa época, assim, na vida, assim, ela já chegou, assim, já com uma caminhada, né? Já tava ali orando já há um tempo e tudo mais. E teu pai? Meu pai faleceu Quando quando eu tinha 12 anos, então eu não tive muito contato com ele, assim, né? E aí eu peguei e abri pra ela, falei, mãe, assim, assado. E aí caiu a casa, tipo... meu único filho, né, fez tudo isso. Ela acredito que ela fez de tudo, assim, por mim, né? Claro. Mas eu cheguei, quebrado, assim, né? E aí... Ela pegou, chamou o pastor da igreja dela e falou, a gente vai te levar pra um lugar, pra um sítio, uma comunidade terapêutica. E eu pensei comigo assim, na real eu vou chegar lá e vou tomar uns remédios, vou descansar. Né? É a primeira vez que tu foi. Primeira e única, no caso. Primeira e única, né? Eu, vou ficar de boa, né? E eu pensei assim comigo assim, tô devendo um monte na rua, né? Tô só me enlouquecendo, botando dinheiro, vou dar um tempo. Depois... Vai ser até bom. Vou descansar, vou pra lá tirar umas férias, um spa. Que nada. Mas não é o único que pensa assim, né? Muita gente deve pensar isso, né? Pensei. E aí? Cheguei, ele, eu pensei, depois tu vai pra igreja. Eu, igreja? Eu não, tá até me pegando. E aí eu peguei e né, beleza. Me botou dentro do carro, cheguei lá, fiz a entrevista. Cheguei lá em Três Coroas, demora umas 2 horas, né? Eu pensando no caminho, né? Vendo toda a serra, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu até tinha me arrependido, assim, né? No caminho. Mas cheguei lá, fiz a entrevista, conheci o lugar. Os manos me falaram, mano, é tanto tempo de tratamento. Eu até fazia assim, tu vai voltar, tu vai trancar a faculdade. Eu tentei fazer a faculdade ainda, mas não consegui. E tu vai pedir dispensa do teu trabalho, tu vai ter que te encostar, né? E aí tu vai encarar o desafio. E eu pensei, tá na mão. Aí eu peguei, olha só que bagulho louco, né? Aí eu peguei, voltei pra casa, fui lá de manhã no trabalho, né? Expliquei a situação, fui no médico, peguei meu CID. Aí eu fui na faculdade, olhei no caixa eletrônico e pensei, não vai ter mais dinheiro, porque eu gastei tudo, né? Aí eu passei o cartão e tinha mais dinheiro, mano. Capaz! E aí? Aí eu peguei, já saquei o dinheiro. Aí eu me lembro que eu desci no shopping do Vale ali, Caxeria, vindo de Canoas, vindo da Uber. Tô no banheiro, pensando, como é que eu vou fazer pra pegar mais umas? Saideira, pensei comigo, né? Meu Deus. Tô entrando no banheiro assim, encontrei um conhecido. E o mano ali já tava daquele jeito, né? De tarde, meu. Como é que eu ia encontrar o cara? Coisa de louco, né?
É que, sei lá, os malucos se encontram nesses lugares. Aí quando veio ali, eu peguei uma quantidade e posso te apoiar. E eu, fechou então. Aí eu me lembro que eu peguei e usei, sabe? Usei naquele dia. E aí depois eu tive que encarar o desafio, né? Aí depois eu tive no outro dia aí. E cheguei lá, é um lugar muito organizado, assim, né? Então, eu fiquei separado os primeiros dias. Você tem ali todo um processo de integração. E aí eu tive que... Desintoxicação também, né? Então, assim, a primeira semana eu tive muita insônia, diarreia. Nossa, foi terrível, assim, né? Porque, como eu falei, era um estilo de vida, né? Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Né? Bebia todo dia. Tinha o uso também, né? Então, foram muitos anos, né? 12 anos ali, o sistema nervoso, né, sendo, né, bombardeado por essas questões. E aí eu lembro que eu passei 30 dias ali, ouvindo histórias diversas de superação, pessoas que perderam tudo por causa da droga e tudo mais. E eu tava ali, eu pensava, vou ficar no meu tempo aqui, depois eu vou largar. Só que eu sempre ouvia os manos falar sobre o amor, tá ligado? Lá no desafio. Lá no desafio. O amor. E muitos detalhes assim me chamavam muita atenção, né? Como eu falei, eu sempre gostei de rock, assim, na minha adolescência, rap, essas coisas. E um dos eventos mais marcantes da minha vida até aquele momento foi o show de uma banda que eu gostava muito, que era o Guns N' Roses. E aí eu fui no show da banda ali na Fiergs na época. Capaz. E aí eu me lembro que tinha umas 20 mil pessoas pulando, né? Os hits, que eram os hits da minha adolescência. Sim. E pra mim marcou na minha mente, né? E aí eu me lembro que eu cheguei lá no Desafio Jovem, tinha um grupo de umas 50 pessoas na primeira fase, cantando uma música com um violão que tinha umas 4 cordas. E aquela música ecoava e tremia lá dentro, os manos cantando, sabe? Que legal, cara. E eu pensei assim, mano, que loucura é essa, cara, sabe? Então esses detalhes foram me chamando muita atenção. E quando que eles falavam do amor, o amor de Deus, e amor ao próximo, não sei o quê, eu, tá, beleza, tudo tá muito legal, mas vambora, né? E aí eu me lembro que tinha um canteiro de planta, assim, sabe? Aí tinha que arrancar aqueles matinhos que tinha. Mas pensa num canteiro, assim, né? Grande. O Robert sabe, ele serviu. Fazer cri-cri. Fazer cri-cri, ele serviu. Aí no quartel, quando tu chega, é cri-cri, o primeiro ano inteiro. É só pegar as matinhas aqui, plantar e tirar. Tirar o matinho que tá crescendo. Que estão crescendo ali. E bem isso aí, mano. E pensa o seguinte, força de canteiro, assim, né? Eu já tava mordido, pensei, mas quer saber de uma coisa? Tô me explorando aqui. Eu vou até embora, na moral, tá ligado? Pensando, vou descer em tal lugar, vou pegar tal ouro, vou fazer tal coisa, vou chegar e falar com tal pessoa. Criou todo o plano. E eu criei todo o meu plano na minha mente, né? Só que começou a chover, né? E na serra lá, em Três Coroas, é frio, né? Aí só me deram uma capa. Termina aí, tem que fazer, já era. Eu, todo úmido, né? Aí depois na volta, tomei um banho quente, a gente ficou num círculo, onde nós líamos a Bíblia, o livro de Mateus. E aí eu não entendia nada de Bíblia, né? Eu tô ali fazendo de louco lendo a Bíblia. E eu pensei assim, mano, que doideira é essa, né, mano? Fazendo de louco. O cara disse que era Deus, era filho de Deus, ia morrer, né? Tava num lugar chamado Getsemane. Por que ele tava ali? Ele podia dar o jeito dele, né? E aí, que legal, cara. A inocência é legal, né? Mano, eu comecei a viajar naquilo assim, sabe? E aí eu comecei a me ligar, mano, por que ele tava ali? E algo que eu entendi na hora, assim, ele tava ali por amor. Sabe? E eu, como assim amor, né, mano? Aí a gente começa, como é que um Deus vai me amar, sendo que, pô, eu fiz tanta coisa errada, né? Uhum. E aí eu falei, como assim um amor, né, mano? E aí, cara, olha que bagulho louco, né? Na minha mente veio na hora, assim, uma imagem da minha mãe, enquanto eu era pequeno, me cuidando, enquanto ela tava doente. E essa situação aconteceu mesmo, sabe? Sim, só uma lembrança, no caso. E eu, que loucura isso, né, mano? Me lembrei dos meus 2 amigos indo lá, sabe? Chorando na minha frente. E aí eu comecei a me ligar que eu não tava mais ali só por mim. Sabe? E aí eu não sei, mano, não sei explicar. Só sei que eu senti algo no meu coração, assim, sabe? De que, cara, algo bom e algo que eu tenho uma dificuldade até hoje de descrever. Mas eu me lembro que eu saí porta fora, assim, né? E tinha o irmão Cristiano, ele manca numa perna, né? Porque ele tinha tomado um tiro na perna e um no braço. Caraca. Boa. Ele ficou meio sequelado, assim, sabe? Mas nego velho lá do desafio, nego sempre véio, tem uns assim. nego velho que ficam lá pra
Ele tava um tempo lá e tal. E aí ele pegou e foi correndo atrás de mim porque eu saí porta fora, assim, porque eu não queria que ninguém visse chorar. E eu sentei embaixo de uma árvore, assim. E eu nem falei nada, só chorei, né, mano? E desde aquele dia, mano, minha vida mudou, assim, sabe? Muita coisa começou a mudar, sabe? Ele me abraçou e falou, mano, não precisa nem dizer nada. Agora o Espírito Santo tá começando a mudar a tua história. E desde então, né, as coisas têm acontecido de uma forma diferente. Não sou perfeito, né? Sempre gosto de dizer isso. E parece uma frase clichê. Mas uma das coisas que o desafio jovem me ensinou a me conhecer melhor, sabe? Comecei a ver algumas coisas em mim que eu não tinha notado antes. Realmente entendi o amor de um Deus que me amava da forma como eu era, daquele mesmo jeito, né? E que me amava tanto que ele queria mudar a minha história. E a partir desse entendimento eu comecei a caminhar, mano, sabe? Fui abraçando o processo. Tu entende que, não sei se tu entende dessa forma, mas que cada sinais que tu estava contando aqui, né, seria como se o Espírito Santo estivesse trabalhando, né, te dando cada migalhazinha, né, eu vi a nota do violão tocando lá, vi o violão tocando, aquilo lá gravou, né, o amor, os meus amigos, tu acredita que isso era Deus, o Espírito Santo preparando, né, o território para te levar para um encontro com ele, né? Eu acredito que sim, sabe? Talvez eu nunca pensei por essa ótica. Porque tem uma analogia que eu gosto de trazer assim na nossa caminhada com Deus, sabe? Nós às vezes nos frustramos, né, por alguma situação muito específica. E às vezes a gente tá tendo uma vida com o Senhor, a gente vai num culto, a gente recebe algo da parte de Deus, ou identifica algo, né, como uma nota, né, num prédio com 50 pessoas, ou uma palavra de alguém que te lançou em algum momento da tua vida. E parece como se fosse uma pecinha de um quebra-cabeça. Aí quando você se afasta, você começa a ver algo sendo formado. Isso. As micropassos, micro imagens sendo formadas quando tu dá um zoom, ou tu diminui o zoom, então, foi para um macro, né, e enxerga todo aquele quebra-cabeça. E foi muito louco, porque assim, ó, o meu primeiro dia de visita foi justamente nessa semana onde aconteceu isso. Que o primeiro mês não tem visita. Isoladão. 30 dias isolado. Não tem. Lá os irmãos falam que onde o filho chora e a mãe não vê, né? O bagulho é louco. Mas... aí depois de um mês tu pode receber... Depois de um mês pode receber visita. Né? E é assim, tu fica do mês um monte de maluco, né, mano? Mano que veio de presídio, que veio da rua. O meu quarto tinha... um mano que ele era morador de rua. O outro mano que era um ex-motorista da Dilma. Né? E o outro mano lá que tinha uma história bem sofrida e tal. Ele tinha HIV e tudo mais. Então era alguém que, com o passar do tempo, fui conhecendo ele. O cara tem uma história muito legal, assim, sabe? Mas, tipo, cada um tem as suas feridas e tudo mais, né? Sim. E era mano que, seguinte, de manhã tava tudo bem, tudo certo. E tarde os mano já queria se matar. Fechava a pauleira? Tipo, mano, qual é que tá me pegando, pá? Mas tipo assim, eu nunca vi treta mais pesada, mas tinha os seus atritos, né? Imagina um bando de louco que em outro momento tava tudo usando droga. Isolado, né, cara? Tudo meio no mato. Olha que loucura. E aí eu me lembro que nesse dia da visita foi muito louco, porque o irmão me falou bem assim, olha só, quando tu descer essa escadaria aqui, tu vai ter um momento muito marcante na tua vida, né? E aí foi a questão da visita, quem foi a minha mãe, né? Então... eu me lembro que foi um dia de sol, abriu o sol justamente naquele dia. E aí quando eu desci, né, a gente nem se falou nada, assim, sabe? A gente só se abraçou, pediu perdão pelas coisas que eu tinha feito. E foi um momento bem especial, né? Então, eu acho que são vários momentos, assim, que Deus foi preparando para que algumas coisas fossem acontecendo, assim, né? Então, foi essa minha caminhada até chegar ao desafio, assim, foi bem doido, assim, né? Que loucura, eu tinha um vizinho, o Marcon, o Robert conheceu, que ele frequentou uma comunidade terapêutica, não me lembro que desafio que era, não era Três Coroas, era outro, porque esses Três Coroas aí, como é que é, inclusive, ele é muito conhecido, todo mundo fala dele, né, eu acho que ele é um dos desafios jovens, assim, mais conhecidos, eu acho que tem, né, e tem vaga lá, sempre tem, porque, tipo, eu imagino que muita gente procura, né, deve ser a primeira coisa que, tipo, assim, tem problema de dependência, alguma coisa assim e tal. Manda pro desafio Jovens Três Coroas. É o que eu sempre escutei, assim, há muito tempo.
Tem vaga lá? É tranquilo, assim, É, de alguém entrar? Na realidade, foi o primeiro desafio jovem, pelo que eu sei, né? Aqui no estado. Olha aí, ó. E ele existe há 35 anos. Ah, então por isso, tá explicado, né? Daí a infraestrutura é bem maior, Aí, né? é, Toda- uma A baita organização estrutura. já deve Isso. ter uma organização toda pronta já lá, né? Mas E assim, quando se fala de comunidade terapêutica, a gente também sabe que existem comunidades que não têm uma estrutura, às vezes não são regulamentadas e tudo mais. E lá o Desafio Jovem tem as suas vagas gratuitas, né? Tem uma equipe técnica, um psicólogo, um psiquiatra, tem Bah. toda uma estrutura para que se possa, né, realmente fazer um tratamento adequado. Então, Mas é pago ou não? tem vagas tem vaga paga e também tem vagas gratuitas. Ah, Depende tá. da época, né? Se vai ter gratuito ou não, né? Mas ele tem uma lotação assim, tipo. A primeira fase, hoje eu até recebi um vídeo, cabe 70 pessoas. Na primeira fase é aquela mais crítica que o pessoal A vai. primeira fase é quando é o lugar onde recebe as primeiras pessoas. Ah, tá. Ao todo, o Desafio Jovem, hoje deve estar com, sei lá, umas 120 pessoas. Bah. Né? Eu acho 140, com a feminina também, que tem a masculina e a feminina, né? Então é bastante gente, assim, né? Sim. E vários desafios jovens depois foram surgindo a partir desse. Pessoas foram Sim. se tratando, né? Acabaram voltando para sua localidade, montaram seu desafio. E eu acho que é um trabalho muito importante, né? Eu sou fruto de um projeto social e eu acredito muito nesse tipo de trabalho, nessa plataforma, né? Se eu pudesse realmente trazer essa consciência assim para as pessoas, esteja sempre com o coração aberto para esse tipo de trabalho, sabe? Porque são trabalhos que em algum momento não tem retorno, né? Muitas pessoas passam, poucas às vezes conseguem, né, se recuperar. Tem uma estrutura diferente, né? Então tem suas demandas, né? Tem suas regulamentações, que é um custo manter pessoas, né, adequadas para manter uma instituição aberta. Então é isso, né? Cara, e uma mensagem pra quem já foi e desistiu, né? O que tu diria pra essas pessoas, né? Bah, mano, eu não sei. Na verdade, é um processo muito louco, né? Porque uma coisa que eu acredito, né? Principalmente quando se trata do evangelho, a gente pode fazer o que a gente quiser na nossa vida, sabe? Mas depois que você foi tocado por Deus, assim, a gente carrega uma marca que a gente nunca mais vai esquecer, que é a marca do Espírito Santo, sabe? Sim. E às vezes a gente quer resolver a nossa vida na horizontal, sendo que a gente pode resolver na vertical, né? Então, olha para o Senhor, né? Volte os teus olhos para a cruz, né, de Cristo e recomece, mano, sabe? O evangelho sempre tem essa porta, né? Tem uma frase que eu gosto muito de pensar também, né? O maior homem dessa terra morreu de braços abertos. Isso simboliza e aponta que ele está sempre, né, disponível. Então, esse é abraçar na graça de Deus e vamos embora, né? Cara, acho muito legal. Na verdade, tem esse trabalho, assim, é muito importante, né? Um impacto social. Tem uma frase, na verdade, é um pensamento, né? Que diz que por que tem tantos grupos evangélicos, né? Ou que citam a Bíblia, ou que levam a Bíblia, né? Para presídios, casas de detenção. Depois a gente vai falar da fase, né? Da fundação. E permanecem, né? Porque a importância da Bíblia, né? Tipo, é o único livro que, se você larga numa cela de cadeia, muda a vida de alguém. Se tu larga o evangelho com o espiritismo, se tu larga o Seichonoye, se tu larga, cara, no máximo tu vai tornar alguém melhor, alguém mais limpo na cela, tu vai tornar alguém um pouco mais organizado, alguém mais flexível, mas transformação mesmo, né? É o único livro que tu consegue largar ali numa cela, numa detenção, numa comunidade, num lugar em que vai transformar a vida dessa pessoa, entendeu? Que vai mudar mesmo ali os hábitos e a vida mesmo, né, dessa pessoa. Não, o evangelho tem esse poder, né? Tem esse poder de transformação, assim, né? Claro, eu em todos os lugares que eu tenho tido oportunidade, né? Deus tem dado a oportunidade de estar em alguns lugares, né, mais vinculado ao Estado, né, lugares públicos nesse sentido. E eu sempre falo, eu só posso falar daquilo que eu vivi, né? Daquilo que é uma verdade pra mim, assim, né? Não desmerecendo a fé de ninguém, né? Mas eu acredito muito no evangelho, sabe? O evangelho mudou, assim, a minha história. E é isso, né? Eu tenho muita fé em Deus. Hoje tu é casado, tem filhos? Sou casado, faz 6 meses. Ontem aí, fez 6 meses. 8 de outubro fez 6 meses. 6 meses ainda dá pra lembrar. Depois do cara... Não, depois passou dos 2, 3 anos, aí eu já não garanto. Né? Que bênção, cara. Eu ia te perguntar sobre ela, assim, ela...
Como é que foi essa relação de tu contar pra ela toda essa história, cara? Porque não deve ser fácil, né? Tu contar uma história assim toda, deve ter bastante coisa que tu deve ter passado, né? Mano, foi uma loucura, mas não foi muito louco pra ela não, sabe? Porque É mesmo? o contexto foi de compartilhar essas coisas, mas ela também passou, né, por esse contexto, né, com o pai dela, né? O pai dela era muito loucão também. E se converteu, e hoje ele ajuda muitas pessoas, né? Legal. Ele é alguém que eu admiro muito, assim, a história dele, né? Ele passou 20 anos, né, na dependência química, né? E passou por algumas internações. E hoje ele tá bem, sabe? Então eles acompanharam ela, os irmãos dela, todo esse contexto. Então, logo no início ali foi uma questão de ajustes, né? Acho que muito mais pelo estilo de vida que eu levo hoje do que realmente as situações que eu já vivi, né? Porque o campo missionário ele tem seus desafios, né? E às vezes a gente precisa trazer algumas clarezas, pedir direção de Deus, né? De como, né, avançar em cada passo. Mas Deus tem dado graça, assim, né? A gente se conhece há um ano e pouco. Então a gente teve algumas experiências com Deus já, né? Que tem nos dado convicção, né? Pro caminho que nós estamos seguindo. Quantos anos tem, Daniel? Hoje eu tô com 36, E ela tem quantos? 26. Ah, ela é 10 anos mais jovem. Aham. Que legal, cara. É bom vocês compartilharem, né, e juntos, e vocês têm cada um o seu propósito, né, sua missão. E uma mulher que vai acompanhar alguém que tem chamado de missões urbanas tem que ser uma mulher forte, né, cara? Amém, bah. Porque a rotina nunca tem, né? Não, a rotina é meio louca. A rotina nunca tem. Cara, eu queria que tu falasse pra gente, a gente tá vendo um pouco do teu trabalho e esse lançamento 12 Passos para a Liberdade aí também, sobre compulsões, basicamente, né? Tu tá falando sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta bem pra esclarecer, tu que esteve dentro desse meio. O baseado, cigarro de maconha, ele pode ser considerado uma porta de entrada pra outras drogas? Outras drogas. Ou tu acha que, cara, não sei. Claro, tem exceções, vai de cada um. Tem gente eu conheço que fuma o seu cigarro de maconha há 10 anos, nunca teve vontade. Mas eu vejo que a grande maioria das pessoas que acaba querendo buscar uma onda um pouco maior, mais forte, e acaba indo pra 90%, não é regra, né? E eu também não posso falar com a propriedade do Daniel, né? Então, na realidade, essa é uma pergunta bem polêmica, né, para alguns, né? Mas eu acredito que é uma porta de entrada, sim, né? Pelo menos para mim foi. E para boa parte das pessoas que eu conheço também foi, né? Então é bem complicado. Mas tem uma passagem bíblica que eu sempre trago e conectada com uma história que eu conto para as pessoas, que às vezes as pessoas ficam um pouco chocadas comigo, né? Mas é algo que eu acredito muito. Um dia eu tava com um grupo de jovens da fase, né, com um grupo de semi-liberdade, e um dos guris falou bem assim: ô seu, é o termo que eles usam lá na fase, é seu, né? Ô seu, é pecado fumar maconha? E aí eu vi ele empolgadão aqui, né? Querendo saber. E agora? Liberado. E eu falei assim, mano, não sei. E ele, tá, mas a minha pergunta é, por que tu quer fumar maconha? Aí ele falou, não, mano, é que na moral dá maior paz, não sei o quê. Tá, e agora a minha outra pergunta pra ti seria, o que tá roubando a tua paz? E aí o papel não foi mais a maconha, aí já foi outro. E por que eu tô falando isso, né? Quando a gente fala de pecados, né, e de situações desse tipo, a gente vai talvez olhar ali como uma árvore, né, cheia de frutos ruins, né? O usuário de maconha, né, às vezes ele é um pouco mais lerdo, esquece as coisas, né, deixa alguns compromissos de lado, tudo mais. Tem os mais proativos que parece que a vida até funciona, mas se ele não fumar o dele, acabou, né? Então nós temos um perfil aí de usuário, né? O fato é que impacta, sim, temos a dependência, talvez não química como outras drogas, mas nós temos a dependência psicológica, nós temos o contexto social, porque o ciclo social já muda também, né? E quando eu falo sobre algumas questões desse tipo, eu associo, né, o uso e abuso de álcool e drogas com aquela passagem de Marcos 7,23. Todos os males procedem de dentro e contaminam o homem. E aí a gente está falando sobre o coração, né? Quando eu cheguei no Desafio Jovem, a primeira coisa que me falaram foi o seguinte: mano, teu problema nunca foi álcool e drogas. O problema tá além disso. Essa é só a ponta do iceberg. Uhum. O que precisa ser tratado é o teu coração. E aí, em cima disso, que eu começo a trocar uma ideia com a galera, né? Teve um dia que eu fui num culto, os mano até me vaiar, né? Pá, mano, como é que tu fala isso, cara? Que eu falei bem assim, mano, o Deus nunca quis que simplesmente eu parasse de usar droga, cara.
sabe? Que eu poderia ter simplesmente parado de usar droga e poderia ter ido para outro tipo de compulsão. O dependente ele tem essa tendência, né? A compulsão por alimento, a compulsão por outras coisas, né? Pornografia e tudo mais. E eu entendi que, cara, minha vida só dá certo em Deus. E aí falar sobre o coração é realmente a gente olhar aquela árvore, como eu falei, que tem os frutos ruins. E quando os frutos são muito ruins, as pessoas geralmente tiram o fruto, né? O que é tirar o fruto? Vou parar de usar na rua, né? Vou mudar meu ciclo social. Só que geralmente volta, né? Eu tentei com namorada, eu tentei com trabalho, eu tentei com faculdade, nada deu certo. E aí quando vê os frutos voltam. Aí o que as pessoas fazem geralmente? As pessoas pegam e cortam os galhos, a árvore, né? Podam. Aí aquela medida drástica, né? Vou me mudar, vou trocar de trabalho, faz uma loucura, né? E aí passa um tempo, pode até demorar, mas volta. E o que não é tratado? A raiz, né? E aí voltando, né, a essa questão que tu me perguntaste também, o que me levou também a usar, foram diversos fatores, né? A questão da paternidade, acho que bateu muito forte. A questão da identidade, né? Numa fase de desenvolvimento, a gente quer pertencer em algum lugar, a gente quer se sentir acolhido, e as ruas vão abraçar de uma forma diferente, né? Então essas coisas a gente acaba vivendo e a dependência acaba acontecendo, né? Nós como cristãos, a gente integra a nossa forma de ser, né? Aí que tem a dependência química do nosso organismo, nós temos a nossa alma e nós temos o espiritual. Então, a gente pode entrar numa dependência química nessas 3 esferas. Por isso que uma das dificuldades do dependente químico é poder lidar de uma forma consciente da mesma forma. A gente tem a dependência química. Não, então não vamos tomar nenhum tipo de remédio, vamos só, né, tratar o espiritual. Sim, em alguns casos, o medicamento vai ajudar, né? Agora estamos tomando medicamento, então não vamos cuidar do nosso emocional. O emocional do dependente químico é assim: o time dele ganhou, ele usa; o time dele perdeu, ele usa. Ele brigou com a esposa, motivo de uso. Ele não sabe lidar com a vida emocional dele. E se a gente cuida do emocional, a gente cuida do nosso físico, e a gente não cuidar do espiritual, meu amigo? Tem uma frase que nós temos 2 leões dentro de nós, né? O leão bom e o leão ruim, né? E quando nós estamos em crise ou numa situação assim, vai depender de qual leão nós estamos alimentando. E esse leão que nós estamos alimentando, bom ou ruim, se nós estamos tendo uma boa alimentação espiritual, nós estamos tendo uma boa alimentação tão intelectual e física também, né? Corpo, alma e espírito, né? Não, é bem isso aí. Eu sempre um cuidado, assim, né? Eu, particularmente, quando a gente fala sobre drogas, assim, somente com o jovem que eu mais converso hoje, gente, é trocar ideia, é diálogo. Não pode ser um tabu. Quando os guris chegam lá na fase, eles falam assim: eu usei droga no final de semana. Não, eu gosto de usar uma baseada. Pra mim é a melhor conversa que tem. Porque quando a gente não traz luz em algumas questões, a gente fica cheio de dedo, a gente não fala, a gente não dialoga, a gente não vira um tabu, né? E a gente não fala, a gente fica ali cheio de situações. E não importa o que eu acho sobre o uso. O que importa é que a palavra de Deus fala, sabe? O que a palavra de Deus fala sobre o nosso coração, sabe? Porque é isso que vai importar no fim das contas, né? Então, eu não posso fazer aquilo que só Deus pode fazer, né? Não posso fazer. Quando se trata de libertação, a gente vai trazer talvez para a esfera espiritual, o mano que revira os olhos, tá liberto, não sei o quê. Que eu também já vi, eu sei que acontece, né? Mas libertação também é você se permitir ser tratado por Deus, sabe? E às vezes numa conversa franca essas coisas acontecem. Tiago 5,16 fala sobre isso. Confessar os vossos pecados uns aos outros para que a gente venha a ser curado. Isso. Muito verdade. Tá, e o livro, como é que surgiu a ideia? Eu sei que devido à tua experiência, né? Mas como foi o passo, assim, de criar, a coragem de criar e tudo mais? Então, na realidade, foram muitas coisas acontecendo, né, de 2014 pra cá, né? Então, logo quando eu saí da casa de recuperação, eu fiquei recluso lá e tudo mais. Lá não tinha TV, não tinha nada. Então, quando eu saí, eu descobri que o Fernandão tinha morrido. E que o Brasil tinha perdido a Copa. E eu pensei assim, meu Deus, o que aconteceu com esse mundo, né? E aí que viagem, né?
E... Tu teve que fazer que nem uma cena aquele do Capitão América, que ele teve que anotar num caderninho as coisas que ele tinha que pesquisar depois, porque os anos que ele ficou congelado. Aí ele fala, Jô Soares, quem é, Rihanna, um monte de coisa ali ele tem que ouvir depois, tá? Não, eu tava meio Novo perdido. papo. Meio perdido. E aí eu pensei, mano, o que eu fui na minha vida daqui pra frente? E aí vou trabalhar, beleza. Vou voltar a estudar, beleza. Mas será que a vida é só isso, sabe? Aí eu pensei, eu tenho que mudar meu ciclo social. Porque a minha vida era só a rua, era só a rapaziada. E eu achei que pra mim já era. Já tinha passado o tempo já. Vou mergulhar na igreja. E a igreja que eu comecei a frequentar é a igreja que eu tô até hoje. A Assembleia de Deus de Gravataí na 79. Né? Ah, nossa, 79? Por isso que eu vi uns stories teus lá. É isso, eu Eles são congrego lá. engajadão em missão, né? São bem envolvidos. Ah. E aí, nesse processo todo, eu cheguei lá na igreja, mas eu não consegui me habituar, sabe? Porque o contexto do Desafio Jovem é outra pregação, é outra pegada, é uma loucura, sabe? Aham. É tipo, sei lá, eu me senti identificado com as histórias, eu me senti identificado com a palavra que era específica para aquele público, né? E eu achei que o evangelho era aquilo, né? Então, tipo, não conhecia a palavra, eu saí, vi outro contexto e pensei, esse lance de igreja não é pra mim. Só que eu pensei, tem que ser, porque não tem um plano B. E aí eu abracei a ideia da igreja, fui indo e tudo mais. Aí teve um pastor de jovens, chamado Gesiel, que ele me abraçou, mano, sabe? Tinha um projeto chamado Parceiro de Corrida, que era um momento de discipulado, onde toda sexta-feira nós íamos numa padaria, tomávamos um café e eu compartilhava um pouco da minha semana. Era uma espécie de prestação de conta. Isso ali na igreja ali de vocês mesmo? Isso, ali na época era o Ministério Jovem Yu, que eu frequentava bastante, né? Ah, sim. E eu, beleza. E aí toda semana a gente conversava, abria minha força, né? Falava das minhas tretas e tudo mais. E eu vi que aquilo me fez muito bem, assim, sabe? E eu fui avançando e progredindo e tal. E aí, nesse processo todo, fui conhecendo outras comunidades terapêuticas. Porque eu achei que o modelo do Desafio Jovem era o único que existia. E aí comecei a ver que tinha outros planos terapêuticos. Comecei a ver outras ferramentas que tinha, grupo de apoio, outras coisas. E comecei a me aprofundar, né? Então, ao longo dos anos, assim, eu conheci muita gente, conheci muito trabalho. E uma das coisas que eu comecei a me ligar é que, cara, é um tema que é difícil, às vezes, da gente lidar, né? É difícil da gente ter um pouco de clareza. Tanto para quem busca ajuda, tanto para quem quer ajudar, e tanto para quem quer conhecer. Né? Então, os 12 Passos para a Liberdade, eu tinha uma ideia, assim, do que eram os 12 Passos do AA. Eu só adequei para uma nova linguagem. Então, eu comprei tudo no e-book. É uma forma prática de poder ser uma ferramenta para quem quer ajuda também, sabe? Então, Claro. Foi assim que surgiu. E aí, a gente tá compartilhando por aí, né? Legal. E isso tu vende, tu disponibiliza, como é que é? Isso, a gente tem disponível uma plataforma da Eduz. Você pode comprar através do link ali. E também é uma forma de você investir no teu conhecimento, investir numa melhora individual, né? E também investir nos trabalhos missionários. Né? Então, é uma ferramenta assim bem... Pra quem quer aprender também a lidar com esse público, né? Isso. E a fase, o que é a fase? Talvez o André tenha pesquisado uma coisa assim, mas eu não faço ideia o que é a fase que tu trabalha. Então, Como é que é? Eu vou contar a loucura que foi, né? Essa questão do trabalho missionário, né? Quando eu saí do Desafio Jovem, eu comecei a envolver com vários projetos e tudo mais. E eu me senti meio perdido, assim, sabe? E foi então que eu conheci uma base missionária, chamada Light Zone. Em Águas Claras, não é? Isso. E na época tinha um líder lá que era o Marcelo Vargas, que hoje é o pastor. Barbudão. É o Barbudão. Que ele é pastor da Brasa e tudo mais. Que massa, cara. E aí a gente começou a andar junto. E aí a gente fazia ação em toda a grande Porto Alegre, sabe? Todo legal. final de semana numa função. E eu pegava o meu carro e ia lá pra Novo Hamburgo, Porto Alegre e tudo mais. Então, tipo assim, eu ocupava minha mente e minha vida, né? E aí eu comecei a ter muitas experiências legais, sabe? Tipo, eu fiz uma imersão missionária em Vitória, no Espírito Santo. Caramba. Na base do Avalanche. Fiz uma escola de dependência química e comportamento de vício. E eu tive uma experiência muito legal lá. E lá eu tive um insight, missões, sabe? E eu trabalhava nessa montadora de automóveis. Eu saí de uma empresa, fui para outra e as coisas foram acontecendo. Só que eu comecei a me envolver cada vez mais. Comecei a ouvir histórias de pessoas que serviam em outros lugares da nação, né? São Paulo, Nordeste, envolvido realmente com o campo missionário. E aquilo começou a me chamar a atenção.
Eu fui me envolvendo. Aí o Marcelo falou bem assim, Dani, olha só, aqui no Lights hoje quer fazer um trabalho na fase. Só que já tem um projeto que existe chamado Fase para Cristo. E eles convidaram a gente para fazer uma parceria para ajudar numa unidade. Tu não quer ajudar nisso? E eu, fechou. Já era, é isso que eu quero. E aí eu peguei e fui, né? E aí eu fui conhecendo, eu conheci o projeto. Na época tinha uma missionária que fundou o projeto, chamada Adriana Abraão. E ela começou a apresentar todo o contexto. E eu comecei a emergir, sabe? Nesse contexto da fase. E a fase, para quem não conhece, é a antiga FEBEM. Então lá dentro a gente vai encontrar jovens, né, de 14 até 20 anos que estão presos lá por diversos motivos. Né? Tráfico, né, homicídio, latrocínio, os delitos meio pesados também. E eu comecei a me identificar com aquilo, sabe? Comecei a ver realmente uma demanda, né? Eu comecei a ver algumas questões e o Senhor foi ministrando no meu coração, sabe? Então, quando eu conheci esse projeto era 2017. E aí eu fui me envolvendo. Comecei numa unidade chamada Padre Cacique. E aí eu comecei a ter alguns momentos assim, muito, muito específicos, né? Um deles que me chamou muita atenção foi um jovem que depois que a gente fez o culto, a gente tá ali, terminou o culto, ele falou assim, ô Seu, da hora a mensagem de vocês aí. O Seu. Muito boa essa. Da né? hora. O Seu é o termo que eles usam lá dentro, né? Que legal. Seu e dona. Ô Seu, da hora do barulho de vocês aí. Mas, olha só como é que eu tô. Aí ele remangou as mangas, Caraca. cheio de marca de bala. Aí a mãe tá presa no Mar de Pelletier e meu pai tá morto. E agora, o que nós faz? Quantos anos ele tinha? Acho que uns 15, 16 anos. Ah, E aquilo ali, que loucura, né, mano? E aí foi aquele silêncio, assim, sabe? Tipo, ele me olhando assim. E eu peguei, puxei ele, dei um abraço nele. E eu entendi que era tudo que ele precisava, cara. Sabe? Talvez a gente não vai ter resposta pra tudo. E eu acho que nem é justo a gente ter, e também não é nosso propósito. Mas uma coisa eu entendo, sabe? Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente já teve 15, 16 anos. Aí que teve nossos questionamentos e as nossas dúvidas. claro. Né? E independente de qualquer dúvida que a gente possa ter, o Evangelho ainda é a resposta para o vazio do coração do homem. Amém. Que Essa é legal. uma realidade, sabe? E eu não sei o que levou ele ali. Geralmente eu não pergunto. O que tu fez, mano? Para que tá preso aqui? Não, eu não pergunto. Mas é que normalmente eles, eu acho que imagino que rapidamente eles falam, né? Não, Também. eles até falam, mas assim, por que eu não pergunto? Primeiro eu entendo que quando eu boto o pé lá dentro, todos nós pecamos, né? E carecemos da graça e misericórdia de Deus. Segundo aspecto, assim, uma proteção deles também. Porque vai que seja um lance meio pesado, que vai largar ali em conflito com outros, também não é legal. Mas algo que eu acredito que é um exercício para todo mundo que vai lá, né? É enxergar alguém além do boletim de ocorrência. É um desafio, sabe? Enxergar realmente alguém que é o Filho de Deus e que realmente tem essas questões. Ninguém caiu lá de paraquedas. Esse é um lance muito claro. Geralmente tem uma família desestruturada. Quando ele cai na fase, já largou a escola faz um bom tempo. E uma das coisas que eu acredito muito é que a igreja tem um papel fundamental nesse lugar, sabe? Hoje, essa missão Fase para Cristo é um projeto interdenominacional. Então tem algumas igrejas envolvidas, em torno, acho que 9 agora. E cada uma delas atua numa unidade diferente. Hoje a gente atua em 8 unidades da fase. A fase é a Fundação de Atendimento Socioeducativo. Isso. Mas ela tem várias unidades. Tem uma em Porto Alegre, que é perto do Beira-Rio. 7 em Porto Alegre e 1 em Novo Hamburgo. Ah, tem 7 em Porto Alegre e 1 em Novo Hamburgo. 7 em Porto Alegre. E vocês estão emergindo nas 7? Em todas. Todas. São 9 igrejas, tu sabe citar algumas delas que estão, porque eu não sei quais que são. A Assembleia de Deus de Gravataí, minha igreja. A Igreja Batista Cor de Porto Alegre. Igreja Batista Central de Porto Alegre. A Igreja Comunidade, que é aquela do Azaf Borba, né? Sim, Também tá. Eu fui aqui no presídio de Canoas pela comunidade. 2 vezes eu visitei ali, com a carteirinha deles e tudo mais. Eles são bem envolvidos. Tem a Igreja Mover, do pastor Isaac, né? Claro. Também tá Claro. junto. Nós temos a Igreja Batista Vida Nova de Gravataí.
Nós temos a igreja Shekinah de Alvorada, temos a igreja Boas Novas de Novo Hamburgo e tem mais uma. Igreja Batista Central, já falei, de Porto Alegre. Tem a Fonte Church de Alvorada também. Então, assim, ao longo desses últimos 12 anos de projeto, 12 anos de missão, já passaram algumas igrejas, né? Todas trouxeram a sua contribuição. E além dos cultos que a gente faz toda semana, cada dia da semana tem um culto e um horário, né? Nesse exato momento está acontecendo um culto, uma unidade chamada Carlos Santos, com os irmãos da Igreja Batista Vida Nova. E além dos cultos, a gente faz palestras, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, né? Desse tipo. Oficinas, confeitaria, corte de cabelo, o que tiver, a gente conseguir compilar, a gente faz. E aconselhamento. E a fase te dá essa liberdade para fazer? Tem uma parceria? Como é que funciona? Na realidade é um trabalho que ele foi construído ao longo dos anos, né? Então, teve já pessoas que já estiveram envolvidas, que abriram assim, o diálogo com a instituição. Todo mundo é cadastrado, ninguém pode ir lá só por chegar, né? E aí, ao longo dos anos se abriu essa oportunidade e hoje a gente só tem dado continuidade, assim, né? E aí é um trabalho que ele é desafiador, né? Porque quando a gente consegue mobilizar pessoas para ir, porque é um trabalho desgastante às vezes, nós temos a perspectiva do adolescente, que hoje é difícil, né? A molecada não é fácil. Também nós temos a outra ponta, né, do Estado, né, que às vezes aí tem algumas burocracias, então é um trabalho que tem as suas dificuldades, mas também tem muito profissional bom lá dentro, e assim a gente vai indo, né? Deus vai abrindo porta, a gente vai indo. E qual que é a fase, né? Aproveitando o nome ali, porque tem um adolescente lá dentro, né, que está passando por esse processo e vocês estão acompanhando, né? E aquele adolescente consegue sair, como é que vocês conseguem dar uma atenção, um auxílio, como é que funciona? Então, alguns a gente consegue, mas depende muito do adolescente, da família. Da localidade também. Alguns são muito envolvidos com o tráfico, então às vezes é difícil a gente dar continuidade. Esse é o nosso maior desafio, né? A gente está ali para dar esse suporte quando sai. Mas é difícil, cara. É difícil. Sendo bem sincero, assim, quando ele sai é a parte mais difícil do processo. Sim. Né? Não, a gente sabe que estando ali, está sendo plantada a semente, está sendo moldado, né? O caráter, ou dando uma sacudida, né, no caráter da pessoa que está ali, né? Para que quando ela sai, ela possa tomar as decisões, né? Mas eu sei que a gente se pensa, né? Em como trabalhar, o que fazer com a pessoa que saiu e quer ser atendida, né? Na verdade, a gente tem um propósito sempre de direcionar para uma igreja. O nome do projeto Fase para Cristo, né? É um projeto que tem bem claro assim a propósito. É da fase para Cristo. Da fase para Jesus. E o fundamento do evangelho é a igreja, né? Sim. Então, a gente tem em meio às nossas atividades um baita desafio que é conscientizar a igreja sobre essas áreas de vulnerabilidade. Infelizmente, a gente vive num contexto que muito crente, né, ainda acha que bandido bom é bandido morto. Sim. Existe, desculpa a gente fazer as perguntas, tá? Mas existe, você já tem trabalho de conscientização das igrejas? E, tipo assim, a gente vai pegar Matias, tem uma grande quantidade de igrejas. De talvez pegar esse campo assim e começando, eu não sei se tem esse projeto. Na realidade, a gente tem, a semana, mediante alguns convites, a gente traz, né, uma palavra com ênfase em missões, né? E a gente aproveita para fazer essa conscientização. E assim, uma das coisas que eu quero só poder frisar, assim, né? Quando a gente fala que trabalhos em área de vulnerabilidade, a gente tem um contexto que é muito importante a gente refletir. Quando a gente olha um morador de rua ou menor infrator, inicialmente a gente tem aquela empatia, aquela acessibilidade. Mas quando a gente começa a conviver com o indivíduo, a gente começa a ver as mazelas que levaram ele para aquele lugar. E aí a grande maioria corre, porque dá trabalho. Essa percepção que eu acabei tendo foi justamente na missão Avalanche, onde nós tínhamos algumas questões que eram tratadas durante as aulas, e o Espírito Santo ministrou muito no meu coração sobre Tiago 5,16. Por quê? Porque o evangelismo ele tem a graça de tirar as pessoas do inferno.
Mas o discipulado, ou o pastoreio, né? Ele tem a graça de tirar o inferno das pessoas. Ah. Porque essa é uma essência do evangelho. Quando nós olhamos assim, o menor infrator, ele tá lá com o copo cheio, né? Analisando assim, né? O copo cheio de situações que aconteceram, traumas, impacto emocional profundo, né? E tá cheio. E às vezes a gente vem com aquela expectativa, não, e o culto a gente vai pregar, ele vai se arrepender e as coisas vão acontecer. E nem sempre é assim, né? Cada um tem um processo, às vezes leva tempo e exige paciência. E antes do copo ser cheio, ele precisa se esvaziar. E aí entra o princípio dessa palavra. Lá dentro eles têm psicólogo, tem assistente social, tem uma equipe técnica que dá um suporte para ele. Mas só o Espírito Santo consegue acessar áreas do ser humano que nenhuma ciência humana consegue alcançar. Essa é uma realidade. E a gente vê isso claramente quando eles entram dentro da sala, tudo com a cara fechada, carrancudo, sabe? Tatuagem na cara, aquela barra, aquela passada, né? De jogador. E aí, pá, eles sentam no círculo, e aí, senhor, tudo certo. Sempre num ambiente muito respeitoso, assim, e tal. Mas muito sério também, quase bélico, assim, de guerra. Alguns já chegam mais na reganha, mas vários chegam assim mais sérios, porque não conhecem, né, a forma deles se protegerem também. Sim. E aí, nesse processo todo, começa alguém compartilhando uma oração, o outro compartilha um louvor, o outro compartilha uma palavra. E a gente começa a notar claramente, né, a atmosfera do ambiente mudando. Então, em diversos momentos a gente já teve que ir embora, tipo assim, porque os agentes mandaram a gente embora, porque senão os guris... Não, seu, tem como ficar aí, pai, mais uma música. Eles conhecem mais música que nós, às vezes, mano. Sim. Sabe? Então a gente vê que quando eu falo sobre esse tipo de trabalho, eu sempre trago alguns princípios, assim, né? Que às vezes vem uma galera, não, eu quero te ajudar, quero servir junto. Mano, da hora, a gente precisa. Mas o quanto tu tá comprometido com esse tipo de trabalho? Porque a gente já chega com um adolescente que já rompeu vários vínculos, né? Não teve o pai, não teve uma mãe às vezes. Isso aí. A gente aperta a mão deles e tamo junto. Aí chegou lá na semana que vem, ele teve visita, teve uma experiência com Deus, teve vários momentos legais, de repente ele vai chegar do André, quero compartilhar tal coisa contigo. Aí chega o Daniel, cadê o André? Não veio. Mais um vínculo que se quebrou, né? Na cabeça dele, que já foram tantos vínculos, é uma responsabilidade, né? Tu apertar a mão, assim, de um adolescente vulnerável, né? E dizer, mano, tamo junto, assim, porque se tu abrir mão, a escola rompeu com ele, o pai rompeu, a família, a mãe, os amigos, quando ele teve que se envolver, ele se envolveu, aí tem vários vínculos que acabaram indo embora, né? Então, mais realmente, é um trabalho de consciência, né? É um trabalho bem desafiador nesse sentido. Mas eu acredito muito assim que o Senhor ele vai nos dando graça, né? A gente já tem avançado em muita coisa legal, sabe? Ontem eu fui ministrar num culto e ao preparar a mensagem assim, né? Eu fiquei viajando em muita coisa, assim. Eu tenho um quadro na parede do escritório lá, onde naquele quadro eu já escrevi vários pedidos de oração para Deus, de projeto, palestra em escola, né? Oportunidades para trabalhar em outras unidades. Porque a gente voltou da pandemia, a gente atendia só 3 unidades. E o Senhor foi abrindo portas, sabe? Vários momentos que a gente achou que agora não vai ter como avançar. E as coisas foram acontecendo. Então, se existe um princípio legal, assim, da gente pensar que quando a gente olha assim, o campo missionário e oportunidades ou adolescentes, eu tenho um princípio que chama lá em 2 Coríntios 5:7, que nos movemos por fé e não por vista. Mano, é enxergar aquilo que Deus está enxergando, sabe? Tipo, mano, eu quero mudar a vida desse jovem, sabe? E uma das coisas que todo dia, assim, quando eu fico meio chateado, eu fico meio desmotivado, uma das grandes motivações pra mim é olhar as promessas de Deus, sabe? Tipo, eu te chamei pra esse tempo, sabe? Apesar de ti, eu estou fazendo algo. Apesar das dificuldades, eu estou fazendo algo, sabe? E tudo que eu tenho tido a oportunidade de fazer, não há glamour, sabe? É Deus fazendo. Não tem, o Daniel, cara, não tem. É Deus, sabe? Do dia que eu saí disso, aí acho que a coisa está indo pro caminho errado. Massa, meu amigo. Cara, a gente vai encaminhando a conversa, infelizmente. Estamos que nem os guri da fase lá. Não tem, não tem como ficar mais um pouquinho. Mas nós temos aqui um horário contadinho, né? O papo bom vai fluindo. Muita coisa a gente aprendeu, Daniel. E obrigado, cara, por ter aceito esse desafio, né? Que Deus te
colocou, não... Eu com certeza não faria tão bem quanto tu faz, jamais, né? Por isso que é importante ter várias funções, né, no corpo, né, vários membros, porque eu jamais conseguiria ter essa capacidade, essa força. Então, eu acho que é Deus, né, cara, mostrando que em cada um de nós a gente consegue, né? O dedinho funciona para uma coisa, o cotovelo para outra, a cabeça para outra, o pé, e todo mundo faz o corpo andar, né? E como é importante, cara, ter pessoas como tu, assim, nesses lugares, assim, sabe? É valioso para Deus e para a sociedade, né? Porque eu também eu vejo que temas de palestra sobre a influência da igreja, a importância da igreja na sociedade, isso aí é a igreja sendo igreja, né, cara? Também. A igreja sendo construindo, a igreja foi, na verdade, que eu até uma opinião meio polêmica agora, a igreja foi feita para construir escolas, né, hospitais, lugares de recuperação como essa, né, e não para, na minha visão, se reunir, de repente se aglomerar ali num espaço com 100 pessoas, 50 pessoas todo domingo, e aquilo iria ser igreja, né? Eu acho que é isso, é fora, né? É chamado para fora, né? Impactando mesmo a comunidade, né? A sociedade. Então... Isso aí é muito importante, assim, né? E eu que agradeço o convite, né? Agradeço de coração mesmo, mais uma vez. Sempre quando lembrarem, né? Orem aí por nós, né? Nós somos um grupo de pessoas que tem hoje ido à fase e de alguma forma tem se envolvido e a gente tem avançado nesse propósito. Se você quiser também acompanhar um pouquinho, né, eu sempre gosto de deixar alguns contatos de rede social, isso aí, gente, né, @DanielLS, sempre compartilho o meu dia a dia ali da missão. Então, desde os trabalhos da fase, as palestras em escolas também, né, você que gostaria de somar de alguma forma também, contribuir, nós temos aí a minha marca de roupa, né, a Verbo Urbano. Isso. Eu criei ela em 2020 por causa desse propósito, né? E a gente está seguindo, metendo marcha nesse propósito. Então ali é camisetas, moletom, tudo mais, tem bastante coisa lá. E siga lá Fase para Cristo, né? Que é o Instagram da missão, e tem o Facebook. E a gente tem compartilhado bastante coisa por lá, né? E uma das coisas que a gente acredita muito é que ninguém faz nada sozinho, né? Então, se a gente tem avançado é porque tem pessoas orando. Se nós estamos aqui hoje, né, nós sentados aqui conversando, é porque alguém orou por isso também. E que Deus continue abençoando cada vez mais vocês aí, que vocês sigam firmes aí, sempre compartilhando as boas novas. Amém. Encerra pra gente, Robert, fala alguma coisa. Encerramos então, mas na verdade quero te agradecer, né? Essa história é inspiradora, não só para mim e para o André, mas para todos que estão ouvindo, todos que estão podendo ter essa oportunidade e para aquelas pessoas que te seguem, né? Por mais que não esteja no Instagram lá como views, mas que esteja nos bastidores te enxergando, né? Isso Aqueles que estão lá na fase, aqueles que já passaram por isso e não sabem ainda a direção tomar, né? E muitas vezes nos enxergam como uma pessoa com um alvo, né? E eu sei que tem muitas pessoas te enxergando, né? Então continue, né? Continue nessa caminhada firme e não deixe de ensinar mais pessoas, né? Não deixe de fazer discípulos, né? Porque eu sei que o objetivo lá da fase é de restaurar, de ganhar com as pessoas, mas que tu possa também multiplicar mais talentos, né? Como o seu, de ganhar pessoas para Jesus nesse nicho, vamos dizer assim, nesse não nicho que seria de comércio, mas nessa etnia, né? Esse pessoal que fala essa mesma linguagem, que precisa muito. Como o André falou, eu também não sou a melhor pessoa. Gosto, já tentei, já experimentei, já estive no presídio, já estive em alguns lugares, já tentando experimentar, me encontrar, né? Me encontrei, graças a Deus, onde Deus quer que eu exerça meu chamado. Mas tem pessoas que, como você, estão buscando, né, ganhar reabilitar pessoas. Então, incentive, ensine. E se não tem o propósito ainda de ensinar algumas igrejas, né, eu sei que tu já tens, mas foca nisso. Eu tive para não encerrar, não sei que a gente está se prolongando, mas tem uma coisa que eu sentei com o pastor Madalena e ficou muito gravado no meu coração, que ele nos chamou para conversar e falou assim: quem que é evangelista aqui? Fulano. O evangelista é aquela pessoa que costuma sair sozinho para evangelizar, né? Porque acende dentro dele essa chama para fazer. Mas eu quero pedir para que o evangelista seja a pessoa que ensine os outros a sair, porque dentro dele acende um fogo
de fazer isso, mas que ele possa incendiar aqueles que estão à volta deles para fazer. Isso serve para todos os outros chamados, né? Sim. Mas principalmente pro teu, que é uma área mais difícil, que o pessoal fica com medo de sair ou receio de dar certo. Que você possa incentivar mesmo. Tem igrejas que nem a nossa, que eu gostaria de te convidar para estar lá, e várias outras que precisam de pessoas que estão vivenciando isso para que ensine, né? Para que quebre os tabus e tudo mais. Amém, isso aí, vamos seguir. Obrigadão, meu irmão. Que Deus te abençoe. Tua esposa aí de 6 meses de casado. Glória a Que vocês Deus. possam ter uma prole abençoada e o trabalho Amém. continue frutificando, viu? Amém, glória a Deus. Estamos encerrando mais um Pode Sante. Curte, comenta, compartilha e até a próxima entrevista. Obrigadão. Tchau, tchau, até mais.